Chegou mais uma semana de Champions, semana de semifinal de Champions. E o assunto do de 0 a 10 hoje é a Liga dos Campeões. Vamos falar de viradas. Esse programa tá acabando com a minha saúde. As maiores viradas da Champions. É bom, é bom. Já tô com 45. Tô com 45. Eu preciso dizer um negócio. Pra mim, hoje eu não estou disposto a discutir a nota 10. Achei que ele ia começar. Eu não estou disposto a esquecer seu rosto assim. Nota 10 pra mim não se discute, talvez seja papo. Carteirada? Talvez. É só uma advertência. É carteirada Já aqui? começar assim? É carteirada? Talvez. Eu vou chamar o Vitor Lopes e vou embora do programa. Talvez seja papo pra chamar o Vitor Lopes pra fazer o programa a partir do próximo. Talvez eu não volte. Dependendo do que vocês quiserem. É papo de acabar com a amizade. Carteirada? O que tá acontecendo? Vinheta, por favor. Tu deixou essa carteirada? Prestem atenção, Wallace Borges e VSR. Eu tava Há coisas na preocupado com o vida. cancelamento da internet, Calma. agora eu tô preocupado com o seu. Meu! Fogo amigo? Há coisas amigo, na pelo amor de Deus. vida, há coisas na vida que não se negocia. A nota 10 de hoje eu não negocio. Calma, VSR. Tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Do outro lado tem gente que diz que tudo tem seu preço. Tudo tem seu preço. Então é o seguinte, você já tá vendo a lista aí. É uma lista que começa na temporada 2002-2003. A sua carteirada não combina com um ser, uma democrático. Pessoa, uma pessoa que sempre ha feito a democracia como o senhor. Mas vai ficar esquisito. Eu entrei nesse estúdio hoje, zero disposto a negociar minha nota 10. Meu Deus do céu. Zero. Eu acho que a 10 tem discussão e isso já é um problema. A não ser que vocês sejam muito convincentes. Mas vamos lá. As maiores viradas da Champions no século. E só pra constar, esse tema ganhou de lavada lá na enquete. Ganhou fácil. de lavada na enquete. Só perdeu pro melhores produções brasileiras de televisão de todos os tempos, né? E novelas. Temos que fazer o ranking de novelas. E no ranking de novelas, qualquer um. Aí é minha vez de carteirar. Se o 10 não for Rock Santeiro, eu saio do estúdio. Tá vendo? Então vamos lá, vamos começar, vamos pela ordem cronológica aí, tá? Então nós vamos começar só no século, sempre lembrando. Só do século. Atenção, só no século. Tá escrito aí, gente, aqui do lado. United e Bayern é do século passado. Tá aqui, já ó. vamos deixar logo pro pessoal entender. Aqui, eu sou United e péssimo Bayern é nisso. do século passado. Tá aqui. Pra não encher a porra do saco. Exatamente. Então a gente começa com a semifinal da temporada 2002-2003, Juventus e Real Madrid. Então, eu tenho a minha colinha dos placares, evidentemente. O Real faz 2-1 na ida e toma o 3-1 da Juventus na volta. Juventus que viria a ser vice-campeã dessa edição. E aí? Eu vou ser bem sincero com você, assim, eu tinha 9 anos nesse jogo e eu não tenho grandes lembranças dessa virada. Então, vamos fazer o seguinte. Acho que é melhor vocês votarem, que tem lembranças maiores, e Principalmente o BSR, que já era comentarista nessa época. 2003? Era, né? Não, já era jornalista, né? Não era comentarista ainda. Eu tô só dando uma olhada aqui, só para ter uma precisão do negócio. 2002, 2003. É isso aqui mesmo. Então, olha só. É a Champions que chegam 3 italianos na semi, né? Porque a outra semi é Milan e Inter. Coincidentemente, a semi agora de 23. Essa daí é a nota 0. O quê? É a nota 0. Pô, já vai facilitar Sabe assim? por que é a nota 0? É? Zero? É 0. Sabe por que é a nota 0? Porque Eu tinha outro 0 aqui. o jogo de ida é 2-1 no Bernabéu. Com o Ronaldo jogando pra cacete, mas foi 2-1. Tinha gol fora ainda na época. Isso. É verdade. Tanto que foi a outra semifinal foi a aberração do gol fora em 2 jogos do San Siro, Milan e Inter. Um jogo que acabou antes. Inclusive. Do jogo... Não. Esse aí Esse é o que qual? completa. É o de 2005, esse, 2005 né? Que é o aqui WO, é verdade. É o WO. É verdade. Exatamente, mas essa daí é 0-0 na ida, no San Siro, E 1-1 na na volta no San Siro, No e o mesmo gol estádio, fora né? prevaleceu no mesmo estádio. Porque era o tudo mando bem. do Milan Que era o no mando segundo jogo. O mando da Exato. Inter no segundo jogo, o Milan E o Milan fez o gol fora, isso, na casa a da outra Inter. semifinal é 2-1 pra Juventus, no Bernabéu, com o Ronaldo jogando muito, mas o Real tomou o seu golzinho lá do Trezeguet. O jogo da volta com gol fora, 1-0 dava Juventus. Então não é uma virada gigantesca. É verdade. Então, do ponto de vista de virada, já que é o tema do programa, não é uma virada gigantesca. A Juve atropela e faz 3-0, no meio do segundo tempo tá 3-0, e o Ronaldo tava com um problema na panturrilha. O Ronaldo não é titular nesse jogo. Na volta. Na volta o Ronaldo tá com problema na panturrilha. Ele entra na empurrança ali, entra jogando pra cacete, sofre um pênalti, pede pra bater, o Del Bosque, que era o técnico, manda seguir a ordem e bate o Figo. O Buffon pega. Quando o Buffon pega, acaba o time do Real Madrid.
Então a Juventus ganhou de 3-1, porque o Zidane faz um gol faltando 1 minuto. Mas na prática, não teve nenhuma sensação de grande virada. Foi 2-1 na ida, a Juventus fez 2-0 no primeiro tempo, 3-0 com o Nedved no meio do segundo e ficou. O Real poderia voltar no jogo se faz o pênalti, o Buffon pegou. Então acabou, nota 0. Não era uma diferença enorme, um gol na vantagem do jogo de ida do Real Madrid, 1-0 servia. 1-0 Juventus servia porque tinha gol fora. E também não é nada chocante o Juventus ganhar do Real Madrid por 2 gols de diferença em casa. Exatamente. Não tem nada disso. Né? Eu fui como não tenho nenhuma lembrança, então eu lembro do Vélez. Eu lembro bem porque eu fiquei puto da vida. Do Ronaldo. Tudo bem que é uma opinião que eu não deveria ter, porque eu sou o maior defensor de que o batedor oficial tenha que bater. Sempre. Mas na época, como eu ainda não tinha toda o equilíbrio que a idade me trouxe, por mais que digam que eu não tenho equilíbrio, mas na época eu fiquei puto, que eu falei, o Ronaldo tinha que bater, porque ele entrou, sofreu o pênalti, pediu pra bater e não deixaram. Bateu o Figo, né? Bateu o Figo, que era o batedor. E perdeu, acontece. Tá, zero. Mas eu me lembro, mas é zero. Pra mim é o zero. Agora, essa é candidata a gigante. A nota 9, porque a 10 essa não é a minha primeira, essa não é a minha 10. Essa é a minha primeira lembrança de Champions, sabia? Esse La Coruña e Milan. Eu falei, não lembrava do ano anterior, né? Mas esse La Coruña eu lembro bastante. Que isso 2004, aí foi 2 anos depois, né? 2003, 2004. 3-4, já na temporada 2 anos seguinte. depois, 3-4, quartas de final. Temporada seguinte, quartas de final. O Milan faz 4-0. 4-1 na ida, e o La Coruña devolve 4-0. E nem precisava, porque o 3-0 já servia. Nesse jogo da ida é o primeiro gol que viraliza do Kaká, né? Que fica famoso, um cruzamento, que ele domina de coxa esquerda e bate de direita. Coxa e bate de primeira. Que é o primeiro gol. E o Milan, Crespo, Maldini, Kaká, Cafu, Gattuso, Pirlo. É o time base que vai pra final do ano seguinte. É o time que ganha o ano anterior e que vai pra final do ano seguinte e ganharia. Era um Mas time só pra contextualizar. O La Coruña já fez o placar que serviu, o VSR falou, os 3 serviam, né? No primeiro tempo. No primeiro tempo. E rapidinho, só pra antes de contextualizar, o La Coruña tinha o Mauro Silva, né? Campeão com a seleção brasileira em 2004, mas o Djalminha não joga esse jogo. Joga o melhor jogador. Era o Pandiani. Era o Pandiani. O Fran joga muito também, que era um meia de muita qualidade, mas já veterano. O mais badaladão era o Pandiani. Era o Pandiani. O detalhe assim, é que quem tá vendo esse programa, que é muito jovem, eu imagino, a nossa jovial audiência, deve falar, meu Deus, esse tem que ser o 10, porque é o La Coruña. E tem a memória o La Coruña de hoje. Hoje o La Coruña é um time que fica mais na segunda do que na primeira. Sim. Quando sobe, é aquele time golfinho, né? Sobe, faz uma graça e volta de novo. Desce de novo. Então o que acontece? Não? Gostou? Tá certo, gostei. Então o que acontece? O La Coruña naquela época, ele ia dentro com qualquer time na Europa. Ele foi campeão espanhol. Ele ia pra disputar com qualquer time da Europa. Então era um baita de um time. Eu vou dar nota 9 para essa virada, porque o Ancelotti fala muito dessa virada, que para ele foi mais dolorido do que o Milagre de Istambul, que será tema desse programa já. Chegaremos lá. O Seedorf, teve uma vez na época de Esporte Interativo, participou de um Jogando em Casa. O Seedorf sentou lá no sofá e participou de um Jogando em Casa, porque ele era embaixador da Heineken e tudo. Aliás, a Heineken... Na época que ele jogava no Botafogo, né? Imagina tudo isso de verde aqui, Heineken. Chega junto aqui no programa, só entrar em contato. Mas o Seedorf falou que essa é a derrota mais dolorida da carreira dele. Esse 4-1 esse 4-0 do La Coruña. Depois do 4-1 porque ele diz que o time de 2003, 2004 era bem melhor que o time de 2002, 2003. E que eles tinham muita... E era mesmo. E não era pouco melhor, não. Era bem melhor. Tinha o Kaká e tudo. Eles tinham muita noção, tinham muita sensação de que seriam campeões. Então, pra mim, é gigantesco o que o La Coruña fez. O La Coruña fazendo uma virada histórica contra um dos maiores vencedores dessa competição. Era o Milan no auge, não é o Milan de hoje. É o Milan nos seus melhores tempos. E eu acho que pra mim, eu tava falando que é a minha primeira lembrança de Champions, a galera até pode botar nos comentários qual é a primeira lembrança que você tem de Champions League aí, pra gente saber. E é um negócio que eu tenho muito afetivo com esse jogo, assim. Toda vez que eu lembro de viradas, tá esse jogo na minha cabeça demais. Assim. Você só não deram nota pro jogo ainda. Eu já dei. Já dei vou concordar com o 9 do VS. Nota 9. Falei 9. Dito isso, eu vou concordar com a nota 9 do VS. Me perdoe, VSR. Nota 9, então. Nessa mesma Champions... Essa é muito gigantesca. Nós tivemos Real Madrid e Mônaco. O Real Madrid em casa enfiou 4-2 e na volta o Mônaco fez 3-1 e se classificou pelos gols a mais que fez na casa do adversário. Lembrando que vários desses confrontos ainda tinham a regra
do gol fora de casa como critério de desempate. Essa é muito grande, Jorge. A galera esquece dessa, mas essa é muito grande. O Galácticos, Real dos Galácticos, teve em campo Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, todo mundo. Roberto Carlos, todo mundo. O Mônaco era treinado pelo Deschamps, Didier Deschamps, que hoje é técnico da seleção francesa, e o principal jogador desse time era o Juli, né, que vai parar no Barcelona o Morientes, né? depois. Emprestado pelo Real. E são os caras que fazem os gols do 3x1, né? O Juli faz 2, o Morientes faz 1 O pelo Morientes Real. emprestado pelo Real, já tinha feito gol em final de Champions, e o Juli que vai jogar no Barcelona depois. Tinha até o Evra no time, etc. Isso. O 4x2 na ida, você falou aí, só que o jogo da volta, ele tem componentes, assim, muito brabos. Um é gol do Morientes, emprestado pelo Real Madrid, eu ia falar depois, o Vess já antecipou. Por isso que você não deixa jogador emprestado pelo seu clube jogar contra você. Ó a zica que dá. E o gol da classificação é do Juli, de letra. O gol da classificação é um gol de letra. Tudo isso de virada. No Cacilhas, de virada. Porque o Raul faz 1x0 com 35 É meia minutos hora de de jogo. jogo, é. Isso. No Bernabéu, E aumenta a o Mônaco vantagem. sai na frente, o Real vira. E Os gols, olha nos- só, nos os gols 15 da minutos. ida, os gols da ida. Tudo bem, tem o golzinho do Elgueira, mas Zidane, Figo e Ronaldo. Olha o nível de time que era. Olha o nível de time. brincadeira, é brincadeira. E na volta faz o Raul e o Mônaco empala. E assim, e não é que saiu o 3x1, é totó de bola. Não. Totó de bola. É muito grande. toqueira. Mesmo saindo atrás. Mesmo saindo Mesmo atrás. saindo atrás. Os componentes dessa virada, a história que é contada nesse confronto é muito maneira, mano. É muito maneira. Ele vai bater final, né? Perde a final lá pro Porto 3x0. Que podia ter uns 0-10 finais da Champions pra gente discutir essa finalzinha Mônaco e Porto aí também. Anote, produção. Anote. Então, vamos pra qual nota nessa aí? Pra mim é o nota 8. 8, eu acho que é 8 ou 9. Então, eu só recomendo cautela. Se bem que a gente pode depois mudar a nota, né? Porque tem muita coisa pesada vindo, hein? Eu iria num 8 ou num 7. Eu acho que o 7, se a gente for pensar do que tá pra chegar, talvez o 7 Eu acomode acho bem. essa 8 muito grande. Eu acho que a distância que a gente tem pra esse jogo diminui ele. A gente acaba se esquecendo muito do que ele tem, mas ele foi muito grande. Foi muito grande. Mas deixa no 7, a gente vai fazer uma releitura a posterior. Ok. Agora chegamos a uma final de Champions. Não é melhor deixar... Quer pular essa? Não. Eu acho que é melhor tratar os potenciais 10 juntos. O que vocês Qual é o acham? seu potencial? Eu acho uma 10? ótima ideia. O meu potencial 10 é Liverpool e Milan e Barcelona e PSG. Cara, eu acho uma ótima ideia. Eu achava melhor a gente... O meu potencial 10, eu teria 3, né? Eu anotei 3 aqui. Os dois que você falou e Real e City da temporada passada. Bom, eu já sei que a amizade hoje vai ser rompida. Tá, Não, mas então vamos trabalhar a separado. relação não continuará segurar a esses mesma. Faz o três pro seguinte, final? Pseudo, Quer segurar esses três passa pro o final? Barça Podemos. e PSG pra perto de Liverpool e Milan. Podemos. Quando a gente Real e for City falar... também. Eu botaria Só Sim, isso mesmo bota que vocês aí. estão cogitando pra 10? Pra Só as 10 três. só. Minha O nossa teu não senhora. tá aí? Não tá nos 3? Não, então vai dar merda feia hoje. Pô, claro que vai. Não tá desenhado. Pô, tipo assim, eu tava tratando como brincadeira até agora. Não, o eu tô teu falando 10 não tá ali? Não é um desses 3. Não. Então vai dar merda Vai feia. dar. Claro que vai dar. E assim, me parece óbvio, tá? Mas Que vocês não isso? pescaram. Então, O dele é Tottenham e Ajax. não sei. Chegaremos lá. Não sei. Então tá. Não sei. Então vamos lá. Já chegaremos. Já chegaremos. Cara, eu tava levando a brincadeira. Eu também, Ué, pô. vocês tava sabem que eu tô levando aqui a brincando, brincadeira. pô. Vocês Eu estão tava aqui pra achando- eu fazer tava achando que era- patati patatá. Eu tava achando que era Estão de ou a sacanagem. final de Istambul ou Barcelona e PSG. Eu tava nisso. Eu tava nisso. Totalmente equivocados. Já diria um amigo nosso. Total e Total absolutamente e liberado. absolutamente equivocados. As minhas notas são respeitosas, mas não são privadas. Não são Que tem- privados. Estamos aqui publicamente dando as notas toda semana. não. Agora a gente passa um pouquinho Aliás, no tempo. um nota 0 a 10 de vídeos da internet Agnaldo é pra Timóteo. parar. É pra parar. Aliás, a gente tinha que fazer. Pra Agnaldo parar Timóteo. o programa. A gente reviu, eu e o Vélez, tava de bobeira. De bobeira na redação outro dia. Falou, vamos ver de novo. A gente descobriu novas camadas nesse vídeo. novas coisas. Tem a Vocês estão Luciana brincando. Gimenez falando um severa. Perdido, solto. São assim. aqueles detalhes que passam batido, né? Que você precisa de uma bom pra investigação E a mais gente fez isso profunda. outro dia, eu e você e aquele nosso amigo, no caso do Moisés. né? Isso, do Silvio Santos. Do É, arco-íris. Arco-íris, desenho arco-íris. Bom, já tomei uns bregue da produção pra gente seguir, avançar, porque nós estamos aqui groselhando. E pelo que eu vejo, houve um hiato de grandes viradas na Champions, que depois do milagre de Istambul que a gente deixou passar,
O próximo jogo 2012. é Chelsea-Napoli 2012. Oitavas de final de 2012. Eu lembro de ter narrado esse jogo. 3-1 faz o Napoli na ida e na volta é 4-1 Chelsea, mas com prorrogação esse jogo, né? E demissão do treinador técnico interino, né? Porque o André Vilas-Boas, ele toma um totó de bola. O Chelsea do André Vilas-Boas toma um totó de bola na ida, 3-1. Aí no meio do caminho, o Abramovich demite o André Vilas-Boas e tenta contratar alguém, não consegue, bota o Roberto de Matteo de interino. Ali o Napoli, a derrota pro Napoli deu o título pro Chelsea. O Chelsea adora ganhar Champions com o interino. Ganhou essa edição. Que muita gente ali imaginava que ele ia ficar só pro jogo contra o Napoli. E muita gente questionou de demitir entre a ida e a volta. O pessoal não conhecia o Chelsea do Abramovich. E aí depois Era o Napoli do Cavani e Lavezzi, né? Era o Napoli do Cavani e Lavezzi, que era menos forte do que o Napoli que veio depois, na minha visão, como time. Então eu acho que essa daí fica uma nota 5. Certo? Porque o time do Chelsea era bem mais time que o Napoli. Sim. Em termos de peças. E consegue uma virada que força a prorrogação. E depois o 3-1 que forçava a prorrogação. E aí na prorrogação o Ivanovic faz 4-1. Eu acho que é uma nota 5 ou 4. Eu não concordo tanto que o Chelsea era muito mais time que o Napoli, não. Em termos de peças? Eu acho que esse time do Chelsea é bem discutível. A gente até falou, né, nos campeões recentes, assim, acho que é um time bem discutível. Eu acho que era muito melhor em termos de peças. Lampard, Drogba, Davi Luiz jogando muito na época. Então, mas é um time, por exemplo, que o ataque era, nesse jogo, é o Sturridge, por exemplo. A galera nem lembra que o Sturridge jogou no Chelsea. Porque a galera só lembra dele jogando no Liverpool. Assim, teve Bertrand em alguns momentos jogando. Acho que assim, é um time que tinha algumas boas peças, aliás, peças brabas, mas não era 100%. Colocaria aí num nota 4 essa virada. Pode ser. Pra mim era 5 ou 4. Pode ser, nota 4. Tem muita virada braba pra ver. É isso que tá me alertando, porque daqui a pouco a gente vai ter problemas. Por exemplo, essa próxima virada aí de 2013... Essa é loucura. Quartas de final, essa é loucura. Assim, é gol chorado no final, drama desgraçado. É Dortmund e Málaga, essa virada. E aí a história do confronto é a seguinte. Primeiro jogo, 0-0. No segundo jogo, o Málaga abre vantagem e o Dortmund só vai conseguir a classificação ali na última bola. Era um brasileiro na jogada, Felipe Santana, né? Felipe Santana, que faz o gol chorado, a bola vai entrando no... 90 e 93, E era uma época que o Málaga estava com um investimento mais forte, né? O time do Isco, né? Tinha contratado o Isco, tinha ali alguns jogadores de um milionário também que comprou o clube. Eu acho que essa daí, pelo peso, pelo que foi o jogo, pelo contexto, que é uma virada dentro do jogo, e porque tem muitos erros de arbitragem para os dois lados, tem 2 gols questionáveis do Borussia, um deles um erro clamoroso de impedimento, um gol do Málaga também é muito questionado, eu vou de uma nota 2 nesse... Eu não sei, sabe por quê? Porque eu acho que eu vou dar uma nota mais alta, e não sei se o Wallace vai concordar, porque olha só... O gol que ia classificando o Málaga, o gol do 2-1, sai aos 37 do segundo tempo. O final do jogo é uma loucura. Sim, até e 40, o 2-2 não servia. E o 2-2 não servia, por causa dos gols fora. Então, vai sair o gol de empate aos 46 do Dortmund, que também não servia, assim, o time estava eliminado, cara. O time estava no mato até 45 do segundo tempo. Eu acho maneira a comemoração do gol do Royce, porque tem muito time que faz gol nessa lógica, e fala assim, beleza, gol de consolação, falta só pra empatar. O Royce mete o gol e vai desesperado pegar a bola. Isso contagiou o time do Borussia pra chegar pra virada. Eu acho essa virada enorme, cara, pela dramaticidade. Porque não foi assim, não foi uma virada, não foi um confronto. Vai ter problema, se você pegar o 0-0, mas aquele pedaço final do jogo, o Málaga faz 2-1 aos 37 do segundo tempo, o Dortmund precisava de 2, assim, um inferno. Cara, você bota no YouTube, vídeos viradas da Champions. Esse jogo está em todos os vídeos. Eu vou dizer pra vocês, pra mim esse jogo é, no mínimo, nota 6. Eu acho que era 2, né? Eu acho que era 2 ou 3 eu acho 2 muito. Eu acho 2 muito. Pelo que tá valendo aí. Muito pouco. A gente vai ter, só pra constar, a gente tem que preencher todas as notas. Eu acho esta virada... Então, vamos preencher a nota 6. Eu acho esta virada maior do que Chelsea-Napoli. Tu acha? Por exemplo. Maior. Mas eu acho que... Mas não iria pro 6, iria pro 5. É maior. Eu acho maior. Tá, o Wallace foi o poder moderador dessa discussão. Nota 5 ficou no meio. Perfeito. Nem exagero no 2, exagero no 6. O Wallace equilibrou as coisas. Sim. Tá perfeito. Ele foi. Vamos para a próxima. Remontada. Show de Cristiano Ronaldo. Real Madrid e Wolfsburg.
Gol por dentro da barreira, mobilização da torcida do Real Madrid na chegada ao estádio, a cidade parada, todo mundo correndo atrás do ônibus. Eu acho que em termos de clima pré-jogo, talvez foi o mais incrível que a gente viu dessas aí, né? É quando foi trazido de volta o papo das noites mágicas no Bernabéu, né? Isso sempre existiu, mas durante um tempo ele ficou apagado. E o Cristiano traz isso com a entrevista dele, falando, ele dá uma entrevista para a TV do clube na noite de domingo para segunda, se eu não estou enganado, ou de segunda para terça. E ele quase não falava ali na época, né? O Cristiano. E aí essa entrevista repercute muito e de fato cria. Eu tive a honra e a felicidade de. Ainda recebo para isso, né? Mas não estou reclamando não, eu tenho que continuar recebendo. Mas ainda tive a honra de estar no Bernabéu e dava para você sentir ali que estava uma noite diferente, né? E de fato acabou acontecendo com o hat-trick do Cristiano Ronaldo. Foi o confronto que o Bruno Henrique arrebentou com o jogo da ida? Né? Quase que o Bruno Henrique aposentou o Marcelo. O Bruno Henrique acabou com o Marcelo na ida. Deu assistência pro gol. Deu assistência, jogou pra caramba. Teve uma chance que, se eu não me engano, bateu na trave ou o Navas fez uma defesaça. Mas enfim, agora diante dessas daí, por ser o Wolfsburg, eu não sei se vale uma nota tão alta. No Real Madrid, eu acho que é a grande remontada dele, assim. Eu não consigo lembrar. Tem uma remontada contra o Atlético, mas era Madrid, menos gols. Que é a história daquilo roxo lá com o Simeone. Só que eu acho que a grande virada... Não, mas essa é pela Juve. É isso que eu ia falar. Essa é pela Juve. A grande virada pra mim do Cristiano Ronaldo na Champions é pela Juve e ela tá vindo ali. Ela tá ali. Vamos chegar nela ela já. Vai chegar daqui a pouco. E então, eu iria nessa num 6. Tá bom. Eu só tô preocupado pra frente, mas beleza, vai. Calma. Você achou muito alto? Não, é que eu acho que vai faltar o 2 e o 3 ali, mas tudo bem. Mas você colocaria essa no 2 e no 3? Não, essa não, mas é que eu tô falando num geral aqui, é que acho que tá faltando... Não, mas aí a gente pode negociar, por que não? Né? Dá pra negociar. Vamos então, fechou essa nota mesmo? Fechou, por enquanto. Essa tá depois tranquila. vamos ver uma releitura. É possível. Revisitar, né? Bom, agora a gente tem as oitavas de 16 e 17, não é isso? Isso. Mônaco e City. Tem um 5-3. São dos jogos mais loucos da Champions de todos os tempos, na boa. Tem um 5-3 pro City na ida. E na volta o Mônaco faz 3-1 e pelos gols fora o Mônaco passa. Elimina o Manchester City nessa aí. É isso. Essa é a história do confronto, né? O jogo da ida, o City faz 1-0, o Mônaco vira com gol do Falcão Garcia e do Mbappé. Molequinho, 18 anos. Ele tá na artezinha ali, né? Aí o Falcão perde um pênalti, poderia ser 3-1. Aí o City empata lá e etc. Tem um gol de escanteio, que a galera esquece desse jogo, que é um gol de voleio de primeira do Agüero vindo do escanteio. Barbaridade. Esse gol é uma barbaridade, assim, uma loucura. Barbaridade. E aí termina 5-3. Esse jogo é inacreditável. Esse jogo é muito, muito, muito forte. Mas acho que a volta ela não tem tanto peso, né? A volta acaba não tem tanto peso. O City era o City da mudança de geração, que o City tinha chegado na semifinal com o Pellegrini no ano anterior, 15-16. Aí o Guardiola chega e ele não consegue. Ainda tem muito jogador ali que já tinha dado o que podia, mas o Guardiola não consegue fazer as mudanças na primeira temporada. Então era um City ali de transformação, de mudança que a gente esperava que passasse pelo Mônaco. Então acho que foi surpreendente o Mônaco eliminar. Mas eu acho ali que pela forma como o City jogou o segundo jogo, tira um peso ali de uma... porque tem um gol... os gols do Napoli no segundo jogo saem muito cedo, né? O Mbappé faz o do Mônaco. Isso. Eu falei Napoli. Falei, da onde? Porque o Mbappé faz um gol aos 8 e depois com 30 minutos já estava 2-0, que era o resultado que servia. Era o resultado que o Mônaco precisava. Mas o final do jogo é pica. Desculpa. Porque tem o gol do Sané. O gol do Sané, que faz o 2-1, que vai classificando o... E aí o Napoli fica no AP. O Mônaco. O Mônaco. Faço ideia. E aí o Bakayoko faz o gol da classificação. No final do jogo é até bom, assim. Sai aos 32 esse gol. O gol da classificação do Mônaco. Mônaco! Se os dois jogos fossem no nível do 5-3, era pra brigar no 9 e no 10 aí. Mas acho que ele cai um pouco pra um 7. Talvez, 7, 6. Esse Mônaco, vale lembrar, ele foi semifinalista dessa Champions. E o Mbappé fez uma boa semifinal também contra a Juventus, mas aí a Juventus passou. O Mbappé jogou pra caramba. O Fabinho essa jogou daí muito foi a explosão, porque o Mbappé ele começa a frequentar o time de cima do Mônaco. Na virada de 16 para 17, ali em novembro, ele começa a jogar. E na época ainda chamava ele de Lotin. Kylian Lotin Mbappé. Kylian Lotin,
E aí ele começa e já quando volta a Champions em fevereiro, ele já é titular do time e todo mundo dizendo, é o novo fenômeno e parará. Então vocês foram de qual nota? 6. 6? Tá bom. 6. Eu acho que nós estamos jogando muito para cima a nota de Mônaco e City. É? Eu acho Pode que a ser, nota seria- de Mônaco e City preencheria o 3 que tá faltando nesse Puta, momento não concordo. tranquilamente. Cara, só o jogo da ida, pra mim, já vale muito, assim, pra essa virada. Talvez pro 5, assim, mas... Pô, o jogo da ida é um dos jogos mais loucos, cara. Concordaram? Tudo bem. Perdi. Eu já tô preocupado com a minha amizade com você, pelo Perdi, futuro aí. não esculacha. Eu Perdi. acho que vai também tô. acabar, eu acho que vai Também acabar tô. acontecendo esse Mônaco e City caindo num 4 ali, empurrando alguns acho dos que- outros pra 3 ali, mas tudo eu bem. acho que tem chance. Mas Pode vamos ser, ver. Pode ser, vamos ver. Roma e Barça. Foi nessa mesma Champions, né? 17, Foi né? 16, nessa mesma 17. Champions, é. 16, A grande 17. narração de Jorge Pô, Igor. legal, gostei muito de ter feito essa Futebol narração. tem Foi bem camisa legal. assim. E Ah, não, polvidos, esse foi hein? essa foi do Rashford com o PSG United, essa é a próxima. Roma e Barça foi o Que o West tá na futebol, frente no retorno. é um terreno fértil para os sonhos. Exatamente. E o VSR que estava comigo na cabine me cantou uma muito legal também que eu usei, que é Uma Noite Eterna na Cidade Eterna. Exatamente. Você cantou para mim e Foi. eu repeti. Sim, o Barcelona enfia 4 na ida e no segundo 4 a jogo... 1 sem merecer, porque É. o 4 a 1 da ida foi um absurdo. Exagero. O Barcelona Mas, não enfim, jogou nada. Só, E ele o não Diego jogou fez nada, um gol só que no segundo jogo ele jogou menos. menos Ele não ainda, apareceu em É Roma que no segundo jogo o Barça tava de sacanagem. No não é primeiro ele possível. jogou mal, no Doideira segundo ele isso. tava de Não é sacanagem. possível. Inclusive é um jogo que eu questionei muito a postura do Messi. O Messi andou pro jogo. Apático. Assim, e aí eu não me lembro se era quem era o treinador, não me lembro quem era, mas enfim, ele começa a tira o Iniesta, aí o time se... Era o Valverde? Eu não me lembro se era o Valverde, acho que o Não Valverde não. Era o Luiz Henrique? Não. Era o Valverde, eu Era o acho. Valverde? Acho que era o Produção, Ernesto ajuda Valverde. nós aí. Mas enfim. Agora, é muito grande essa vitória, porque é o time que todo mundo dizia, o time do quase, não sei o quê, vai entregar, é arromada, parará. Eu iria desse aí num 8. Essa virada é muito brava, né? É muito brava. E ela mexe... É muito brava. Eu acho que é ela do vai... 4 a 1, o Dzeko faz o gol da salvação no Camp Nou. E na volta precisava de 3 a 0, começa fulminante. E aí faz 1 a 0, mas depois perde o gás. Aí depois o De Rossi faz o gol de pênalti, no início do segundo tempo, uma cagada, se eu não me engano, do Piquet, se eu não me engano. E depois o Manolas desvia de cabeça. Eu acho que é um 8 ali. Ela é muito grande, assim. Ela é muito grande. É uma eliminação que eu já vi o Piquet falar algumas vezes dela. Por exemplo, quando você olha, a comparação dela é muito com o Barça e Liverpool, né? Da temporada seguinte. Eu vi mais vezes os jogadores do Barcelona falarem sobre essa contra a Roma do que a da virada contra o Liverpool, assim, que machucou mais. Essa da Roma machucou mais. Então, eu concordo com esse 8 aí, é uma bela virada. Tá, 8. Fechamos? Sim. 8. Oito. Tranquilo? Beleza. PSG e Manchester United. Cara, Esse sim, do então, belo... eu acho tapa na que tem mesa, que pensar cara, assim, porque é o narração é brava. seguinte, Obrigado, a gente tá irmão. vendo Muito aí... bravo, muito bravo. Já não vamos romper a amizade hoje. Está mantida. Está garantida. Jorge Igor Muito é o que eu bravo. digo, né? É a forma humana da narração, é o Jorge Igor. É, Ele mas nasceu- o porquê ele não vou nasceu- romper ele a nasceu- amizade ele hoje? Na nasceu verdade para- que a gente tá também te elogiando pra não perder a amizade. ele nasceu- Não, é que eu já falo isso há muito tempo. Agora, a gente tem que parar para entender o seguinte. A gente vai levar em conta ser o PSG, porque o PSG está aí... Que é o famoso desse tamaninho? O PSG está aí em 3 viradas tomadas e uma virada dada, e aquele... Vai ver, eu acho que ela vai estar bem para baixo. Bem para baixo. Bem. Eu acho que diz muito. Eu não sei se é punir demais o fato de ser o PSG, que é um time propenso. O PSG é um time propenso a essas graças. Essa eliminação é tanto isso que você tá falando, que o Buffon falhou. Falhou. O Buffon falha feio Na nesse primeira jogo. bola que vai pro gol. A gente tem que entender tem outra o coisa seguinte. que a gente tem que lembrar aí. O PSG na boa, é O inexplicável. PSG tinha vantagem no confronto. Ele ganhou de 2 a 0 Na ainda, ida, 2 fora. a 0 com um gol fora de casa. E ele pega em casa com vantagem um Manchester United com 10 desfalques. Esse United dessa época, 10 desfalques. O time tinha 10 desfalques. Pô. Assim. Aí é dá, que tá. cara, não dá. Aí é que tá, Quem foram os beleza. gols da volta do United? Eu não tô lembrando. Teve o do Lukaku, né? O Rashford faz o de pênalti, o Lukaku abre o placar, o Rashford faz Que de é na pênalti falha do e Buffon. o outro, acho que se não me engano, é um gol contra, Não, né? dois do Dois do- Lukaku. dois do Lukaku, É um é. que ele... É a falha do passe, ele dribla o Buffon e faz. É. O da falha do Buffon e o Rashford, E o é verdade. Rashford, Pênalti que o Kimpembe Kimpembe, cometeu. braço todo aberto. Braço aberto, isso. E no jogo de ida, o Mbappé perde 2 gols pornográficos e na volta ele perde uma chance claríssima também. Não.
Aí é que tá, a gente vai punir o United por o PSG ser o PSG? É justo? É complicado, né, cara? Porque assim, você conseguiu uma virada, uma virada como essa, com 10 desfalques. Depois de tomar, se eu não me engano, acho que é a primeira, foi uma das primeiras vezes, ou a única, sei lá, que o time da casa tomou 2-0 e virou. Assim. A virada é grande, ela é muito grande, gente. A virada é muito... Eu acho que tem não dá pra punir não dá pra punir o United, porque o PSG é o PSG, né? Dito eu vou de 8. Nota 8. Eu vou de 8. Tá bom. É muito grande. 10 desfalques é muito porque grande. Porque assim, o PSG foi PSG, tudo bem. O United foi United. Quantos que pode por cada nota mesmo? 4. 4 por nota. Vou aceitar esse 8 por enquanto. De 1 a 9 podem até 4. E na nota 0 e na nota 10 apenas 1. Eu vou aceitar esse 8 por enquanto. Por enquanto? Por enquanto. Podendo reformar a sua decisão? Sim. Excelência. Certo? Mas, eu acho que ele tem mais cara de 7 do que de 8. Tá. Mas aí Tá. Uma filigrana ali. Tá, aí a gente vai para a temporada 19-20, que é a temporada acidentada com a pandemia e tudo mais, que muda a configuração da fase final. A gente tem o Super Agosto e esse confronto, esse Atalanta e PSG, foi jogo único. Isso. Foi quartas, né? Porque a semifinal foi contra o Leipzig. Leipzig, 3-0. O PSG sobrou. E assim, e até os barabambam do segundo tempo, o PSG tava indo pro milagre, cara. O gol de empate é 46, né? 45 e pouquinho. 45, Gol do Ilicic, né? Da Atalanta, primeiro. Isso. Aliás, o primeiro tempo a Atalanta joga pra cacete. Não, 1-0 ficou baratinho pro PSG, baratinho. Embora o Neymar tenha perdido algumas chances também no começo. O Neymar foi bem nesse jogo. Um bom jogo do Neymar pra mim. Ele perdeu o gol, mas eu acho que foi bem nesse jogo. Perdeu alguns gols, perdeu uns dois gols. Mas ele é decisivo pra virada, né? Ele é decisivo com o passe que cria jogada, ele dá uma assistência pro Marquinhos. Não é assistência, e depois um chute pra dentro da área, uma rivagem, mas beleza. Beleza. E depois o gol da ele dá um classificação. passe pro Mbappé, que é um passe absurdo. que é um passe absurdo no meio do tumulto ali, pro Mbappé rolar pro Choupo-Moting fazer o 2-1. Cara, por ser a Atalanta, por ser jogo, por tudo que tava ali, uma coisa diferente, esse é o meu 1. Putz, cara, eu acho o Super Agosto, assim, o nível de dificuldade que foi jogar o Super Agosto, pra mim, ele é altíssimo. Jogadores que estavam há 3 meses sem jogar, se reuniram, pra jogar uma reta final de Champions que tinha jogo terça, sexta, terça de novo. Eu acho que, assim, é um jogo... No caso do PSG, sem o Campeonato Francês, sem o Campeonato Francês pra se preparar. O Bayern, por exemplo, teve. Foi o primeiro time que voltou. E, vai jogar uma final lá, o Bayern tinha 4 jogos a mais que o PSG. Eu acho que, assim, na boa, é muito difícil jogar aquele momento ali. Eu acho que é uma virada grande, de verdade. Uma virada em quartas de final de Champions, em jogo único. É o único jogo único, né? Não, tem as finais, né? Tem a final, né? As semifinais e a final. Tirando o Liverpool e Milan, é o único jogo único. Eu acho, na boa, assim, eu não acho uma virada ruim, não. Mas na prática ali, por exemplo, o Dortmund e Málaga é virada de jogo único, porque o primeiro jogo foi 0-0. Então, mas tinha gol fora, né? Você tinha gol fora que impacta no jogo único. Esse não tem um gol fora que impacta no jogo único. Não tem muito jeito, porque nós temos, por obrigatoriedade de regulamento, temos que preencher todas as notas. Eu acho que é melhor largar esse no 1 aí. Pra mim, essa virada é maior que o Chelsea, não. Eu vou na nota 1 também. Não, tá comprado, mas essa virada pra mim ela é maior que o Chelsea, Napoli. Eu acho que tem um outro componente que talvez torne essa virada menor do que Chelsea Napoli, que é, entre aspas, a obrigação do milionário Paris Saint-Germain ganhar da Atalanta. Mas eu acho que tem várias obrigações. Mesmo sendo jogo único. Real e Wolfsburg era obrigação do Real virar esse jogo também. E ela é uma grande virada. Tem vários jogos ali que eram obrigações que foram feitas. Eu, de verdade, não acho essa virada tão abaixo assim, não. Mas beleza, tá comprado. Tá comprado. Bota aí, tá depois a gente pode até refazer, mas acho que não tem muito, não. Eu tô destacando desde o início o 2 e o 3 ali, mas tudo bem. E outra coisa, BSR, que fique claro aqui. Quando a gente compra todo mundo junto. O meu 1 agora também. A gente vai ser cancelado, vai ser junto. Eu não consegui convencer vocês, é o meu 1 agora também. Vai ser xingado, vai ser junto, é isso mesmo. Agora, eu percebi que não houve tanta ordem cronológica assim, porque a gente falou do jogo de 2020 antes desses aí que são de 202019, que a gente vai analisar agora. Tem toda uma questão que a semana passada a gente já errou na ordem alfabética, porque vamos errar na numérica. Tá tudo dentro da lógica. Vamos. Até porque o tempo é uma convenção, na verdade. O tempo é relativo, né? Já diria o outro, né? Aí, essa é a virada do Aquilo Roxo, né? Juventus e Atlético de Madrid, oitavas de final, 2019, 18-19. Eu lembro bem porque eu narrei o primeiro jogo e o Simeone saiu lá, Aquilo Roxo, pra torcida, comemorando que o Atlético fez 2-0. Aí, na volta, Juventus Stadium, Cristiano Ronaldo falou, deixa comigo. E esse é outro jogo que eu tive a honra, a sorte, a coisa de estar no estádio e ver, e também foi uma atmosfera absurda.
E pra mim é 9 por um aspecto. Você virou contra um time que supostamente é especialista na defesa, né? Porque, tipo assim, se você chegar e falar, qual o pior cenário dentro de um duelo de Champions pra você, é você chegar e falar, tomou 2-0 no Atlético de Madrid na ida. Você não fez gol no Atlético de Madrid na ida. Você fala, ferrou, pô. Na volta os caras vão se entrincheirar, ainda vão ter o contra-ataque com uma escapada, se eles fazem um gol, acabou o confronto. E vira um 3-0 com 3 gols do Cristiano e tudo. Acho que a atuação da Juventus nem foi tão maravilhosa. É a narração do André do áudio do Coquinha, não é? Do áudio do Coquinha, vence. Estávamos lá, muito André, bravo eu, também. André e Ale Oliveira, se eu não me engano, na época. E, cara, foi uma virada absurda. É uma das grandes noites de Champions do Cristiano Ronaldo. Porque a gente lembra muito das noites pelo Real Madrid, pelos títulos e tal. Mas, pô, ele faz os 3 gols, cara. O Cristiano Ronaldo, pra mim, ele é o maior jogador da história da Champions. Indiscutível. Então é a maior virada do maior jogador da história da Champions. Ela só não vai pro 10 pra mim, porque tem uma que é muito braba, que tá ali. E a gente só vai pro 10 porque, aliás, a gente tem que ver, né? Porque eu tô olhando aqui. Eu quero ver o que vocês estão prestes a cometer um crime. Tu só tem mais 2 pro 9. Não, neste momento. Pode botar no 9 lá. Vai lá, bota no 9 lá. Trajaniano aqui. Olha o cenário que se avizinha. Nós temos. Sobe o Ajax e o Spurs aí, Subir pra onde? Peraí, calma. Sobe aí, pra ali. Sobe aí. Fala, pelo amor de Deus. A gente tem ali... Cuidado com o meu Ajax e Tottenham aí. A gente tem ali 4 potenciais 10, perfeito? 4 potenciais 10. Ok. A gente só tem 2 vagas no 9. Então... Não, isso é o de menos. A gente não tem preenchido até agora o 2 e o 3. Não, tudo bem. Pô, mas isso olha, aí é o menor dos problemas, olha a cagada que tá. Dos 4... tranquilo. Vamos fazer uma matemática aqui. Só nós temos 2 vagas. Você tá preocupado com... Dos 4 potenciais 10, um vai pro 10. Então sobra 2 vagas pra 3. Sobra 2 vagas. Distribuiremos Sobram 3 vagas pra 9. Mas se ele tava na briga pra ser 10, perfeito? Ele tinha que ser 9. Ele não é 10 por razões de protocolo, ele tem que ser 9. Só que no 9 só tem 2 vagas. Então, alguém vai ter que cair. Um dos 10 vai cair pra 8. Desses 3, Desses 3, o que for menos 9 escorrega pra 8. O que tiver menos cara de nota 9. O La Coruña e Milan também ainda tá aqui, ó, balançando. Gente, enquanto não está fechado, tudo é possível ser alterado nesse quadro. A gente pode até tirar a nota 0 e virar 10. Congresso Nacional. Claro, gente. As emendas vão chegar. O PL chega de um jeito e termina a noite. Vem os destaques ao projeto. Você vai votando os destaques. O diretor do programa tá rolando emenda aqui no vídeo. Ele veio a emenda Jabuti que fica lá no meio. Bom, Liverpool e Barcelona, semifinal. Agora vamos às 2 semifinais. Quer dizer, não sei, né? Porque vocês jogaram Ajax e Spurs pra cima. Então tá, ele tá em outro patamar. Então, ó, 3-0 na ida. Dembélé podia ter feito 4-0. Que o Messi jogou nesse jogo. Jogou demais. O Messi jogou demais. Aí o Liverpool vai e lá, o 3-0 era muito mentiroso, porque o jogo não foi pra 3-0. O jogo era equilibrado o tempo todo. O Liverpool mete bola na trave. Bota bola na trave. O Ter Stegen agarra pra caceta o Salah perde uma bola ali pela meia direita que ele bate, vai no tirando o Messi, ali. O melhor jogador desse jogo é o Ter Stegen. É o Ter Stegen e o Salah joga pra cacete. E o Salah resolve acabar com e o Messi resolve acabar com o jogo, vira um 3-0 que poderia ter sido 4-0. Cara, é muito grande a virada, porque na volta, a narração do André Henning chega e fala, eu me lembro muito bem, ele fala assim, antes do jogo, se nós virmos um resultado histórico aqui hoje, e o resultado histórico seria o Liverpool classificar, vai ser por causa dessa atmosfera. A atmosfera de Anfield é uma coisa de maluco, rua de fogo, torcida, o caramba. E é muito absurdo. Com um detalhe, o Liverpool está sem Salah e Firmino. Isso. Os titulares são Shaqiri e Origi nessas posições. Salah e Firmino. Pô, e o Origi faz o 4º gol, né? Faz o primeiro e o quarto. Primeiro e quarto. Caralho. Olha a merda aí. Porque essa virada é uma virada pra 9. Pô. No mínimo. É uma virada até pra você cogitar 10, mas é que a gente tem outras aí que estão... É difícil, esse cara. Eu vou votar na nota que eu acho, depois a gente vai ter que fazer composição, 9. Quando ganhou esse tema, eu falei, pô, tema difícil. E ainda tem o seguinte, é um gol que, porra, tu tá numa semifinal de... essa desligada não dá. Tu tá numa semifinal de Champions e ficam 8 caras olhando a morte da Bezerra dentro da área. Isso é uma brincadeira. Ter cobrado rasteiro na primeira trave. Na primeira trave. Isso é inacreditável. Semifinal de Champions. Se isso acontece no nosso campeonato de imprensa, sai porrada.
Se isso acontece no nosso time de imprensa, sai porrada dentro do campo. No time. Não, e já tinha antes, a galera esquece. O Ter Stegen falha no gol do Wijnaldum, no primeiro gol dele. Bola em cima verdade. dele. E ele, porra, não sei como, que é o Ter Stegen, um baita goleiro, consegue falhar naquele gol também. Cara. O negócio já estava completamente desconexo. A informação pra vocês, além da esperteza de quem bateu o escanteio e quem fez o gol do 4-0 e o vacilo da defesa, você tem muito aí o trabalho do Gandula também. Tá trabalhando no Liverpool. É essa a informação. O Gandula hoje está na base do Liverpool. Como jogador? Jogador. Como jogador. Trabalhando na base do Liverpool. Olha só, olha que loucura. Olha que loucura. Muito brabo. Tá, nota 9, Eu vou botar o 9, depois a gente vai ter que fazer Depois a gente vê o que composição faz. Aí é ali. cada um, né? Tá bom, Depois que tá se bom. vira, né? Cada cão, né? Já diria o poeta. Agora, Até porque tem uma lenda aí inverídica do chat que nós odiamos o Liverpool. E esse programa Do chat aqui... não, não é do chat não, meu E chapa. esse programa é do aqui ama o diretor Liverpool. desse E esse programa. programa aqui ama o É o Liverpool. diretor A verdade desse é programa Eu que vou dizer uma traz coisa essa pra mentira. vocês, torcedores pra dos internet. Reds. Até porque a nota, é você, 10, a pseudo. nota 10 pode, enfim... O vamos Vitor antecipar, Sérgio né? Rodrigues é um cara que conhece toda a lista do que eu odeio nessa vida. Perfeito. Tem tanta coisa na frente que eu, pô, não pode ser o Liverpool, gente. Tem tanta coisa pra eu me preocupar. Um eu hall vou de odiar o Liverpool. 300 coisas não Pelo entra o amor de Liverpool. Deus, o Liverpool não entra. Fica, pelo menos na minha. Esquece esse negócio, para com isso. Ó, Real e PSG, a virada de Donnarumma. Eu tenho uma questão com essa virada. Porque assim, se não é aquele lance, não ia acontecer nada. Só que tem uma questão com nada. esse lance, que pra mim é a questão dessa virada. Pra mim é falta. Pra mim esse lance é falta. Pra mim esse lance é falta. Então a virada, ela começa e se calca num lance que é falta. Então você vai colocar ela ali no 2 Ela ou é no pra 3. baixo. Pra mim ela é pra baixo. Ela é Ai, uma meu grande Deus. virada, Meu mas ela Deus. se calca num erro de arbitragem pra mim. E isso vai impactar, por exemplo, nas 4 que estão lá em cima, eu vou usar esse argumento também lá em cima de novo. Então, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Eu preciso saber se o VSR considera como erro de arbitragem ou não. A gente tem que partir desse ponto para fazer a análise. Eu considero que foi falta, mas eu não considero que você tenha sustentabilidade para dizer que um time profissional, numa rádio católica, como diria o nosso companheiro lá no Entrevistando o Gil, possa esfarelar por tomar um gol, podendo tomar ainda mais Beleza, um. Mas para isso é uma você foi verdade. falta. Para mim, eu acho que foi falta. Na É uma minha verdade, visão, mas foi falta, na pô. minha visão, a existência de falta de um lance chave para virada, e nós estamos discutindo viradas, joga a nota de partida para baixo. Para mim Não é? foi falta, mas Eu acho que não foi, tá? Eu discordo dos dois. Tá. Mas essa é a visão predominante Entendi. aqui, da maioria. eu Então a acho- nota tem que ser baixa já por isso. Eu acho que foi falta, mas a gente vai ter que usar isso para base PSG Vai, também, mas tudo bem. exatamente. Quando eu falei dos quadros lá em cima, eu vou usar mas pra isso também. Eu Ou acho usa o que critério foi falta. Parreira também. O critério, Critério um não abraço tem pro critério. Parreira. Critério mas não tem critério. Deixa eu se prender, Mas no a detalhe. questão é a seguinte, a questão é que eu acho que foi falta, mas eu acho que a culpa é 100% do Courtois na decisão, porque ele Do do Donnarumma na decisão. Porque OK, ele possibilitou tomar a falta. Então ele já errou bem antes da falta e pra mim um time esfarelar, verdade. porque assim, o gol sai com 30. Então até ali a gente tinha 90 mais 60, é isso? 90 mais 60, tinha 150 minutos de domínio total do PSG. O Real morto. Você toma um gol. Mbappé dando aula de Você futebol. toma um gol e você esfarela, eu acho que isso perde a força de você reclamar da Pô, arbitragem. eu discordo. Eu cara. acho que perde. Eu entendo, entendo seu argumento, mas o ponto é, pô, você toma um gol que você tá até bem no jogo, o PSG tava bem no jogo. Não tava bem, não. Ele dominava o confronto completamente. Ainda poderia ter sido um 3x0 mole, Lógico. né? Tô falando mais da 1 a 0 volta. ficou barato. O Mas Messi na perde volta pênalti, também. Não perde pênalti no jogo da ida? Perde pênalti na ida. Na ida, E na volta o PSG faz 1 a 0, o Mbappé faz outro Tem gol que gol tá anulado. impedido por uma unha, manda a bola na trave, era um vareio do E aí- PSG. mas aí o o que time ro- toma um gol e desmonta, Pô, mas esfarela. eu acho que naturalmente um erro de arbitragem mexe muito com a cabeça do time inteiro. Mas é muito detalhe, cara. Assim, enfim, eu entendo, acho eu que também, eu também acho que é O que falta, não mas muda que o PSG, como eu falei, é desse tamanho aqui. eu acho Mas que é eu falta, acho que eu acho que é influencia, falta, pô. mas não acho que é uma. Eu acho que é plenamente de acordo com o critério não marcável. Eu também acho que Mas um eu time acho com a que- qualidade do PSG não pode esfarelar como esfarelou, mas se a origem disso tudo, né, o que desencadeia esse esfarelamento mental, físico, técnico, é um erro de arbitragem, Pô, eu me né, pega muito. isso tem um peso, Pra mim é cara. nota 3, mano. Eu acho Pra que mim a é gente nota 3. faça Vai um botar aí. instrutor de Eu vocês acho que a gente vai feliz, virar coloca na meme aí, nota mas 3 tudo já bem. resolve um problema. Eu Agora a acho gente que tem um vai problema na virar nota meme 2. aí, mas tudo bem. O problema agora é só nota 2. O 10 tudo bem, 10 é questão de E se opinião. virar meme, virou também, pô. O 10 e o impossível são questões de opinião exatamente. agora. Agora o Agora o 10. meu problema é essa nota 2 aí que nós não resolvemos. exatamente. Esse tá me assustando. Então, ó, nós deixamos pro final
4 confrontos que julgamos ser candidatos à nota 10. Julgamos que esses aí são candidatos à nota 10. E eu não sei o que nós vamos fazer com a nota 2, que não está preenchida ainda, é uma obrigatoriedade. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Discute em bloco os 4, Quer fala continuar de com o argumento do erro de arbitragem? Já que a gente nesse momento você está já vai falando matar sobre um. isso. Então, é uma das gigantes, né? O 6-1 ela é uma das viradas gigantes Nossa da história Senhora. da Champions. Nossa Senhora. Mas, dentro dela, mantendo o meu critério, tá, gente? Só sendo coerente. Não posso jogar o critério fora, como vocês falaram do Paeira. Até pode, se você quiser. Tem um erro de arbitragem, claro, no pênalti. Mas vou falar mais do pênalti do Suárez. É um erro de arbitragem, claro. Como eu acho essa virada muito grande, que ela brigaria pelo 10, como eu falei aqui, e ela tem um erro de arbitragem claro, eu puxo ela pra nota 7. Caramba. Assim. Eu já não. É porque ela vai ficar atrás do PSG United nessa aqui. E eu já não concordaria. Pra mim, ela continua à frente do PSG United, mesmo com o erro de Mas é um arbitragem. 6-1, assim, o gol do Sérgio Assim, Roberto numericamente é a maior, né? de Porque longe. você toma 4 fora de casa, fora o baile. E você, quando o Cavani faz o gol, o PSG ainda podia tomar 2 gols. O PSG, a 7 minutos do fim, ele pode tomar 2 gols e tomou 3. Eu concordo que o pênalti do 5º gol é indecente. Eu falei isso à época. Na época eu me lembro, eu estava comentando o jogo ao lado do André Rene narrando e do Zico. E o André Rene e o Zico não concordaram comigo. Inclusive eu fui cancelado por estar discordando do Zico, que por um acaso, além de meu colega de trabalho na ocasião, é meu maior ídolo. Então o pessoal, quem é você para discordar do Zico? Mas eu não, né, eu tô aqui para falar o que eu tô vendo. Isso. Então para mim é uma coisa indecente. Mas para ser numericamente ali um 4-0, eu me lembro, inclusive isso mudou a minha vida, essa virada, porque eu, na cabine do Parque dos Príncipes, eu cheguei e falei, não tem como, o Barça está eliminado. Depois eu falei que eu nunca mais falo uma besteira dessa. Então, assim, pra mim é muito grande. Pra mim, eu já narrei gol do título, 3 minutos depois não era mais, era outro. Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza, então 2015. eu acho que esse daí é nota 9. Eu acho o erro de arbitragem um negócio muito relevante. Cara. Levei em consideração lá E tem no outros, Real né? PSG e vou levar agora de novo. Tem pênalti pro PSG no Di Maria que, eu fui que é muito inventar de questionável. falar, olha aí, o erro de arbitragem, joga a nota de partida pra baixo. Aí agora eu já não tô confortável de Mas botar diante do que esse tá aqui, confronto vai pra acabar baixo. ficando. Pra mim, a 9 vai acabar caindo pro 8. Eu já puxaria o PSG United pro 7, pra gente abrir um espacinho pra esse 8 aí. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Botar esse 6-1 abaixo do 9, meu Deus do céu. Eu levo muito em consideração. Acho que muda muito no jogo, cara. Não, tem que ser, isso aí tem que ser 9, cara. Não tem como. Nota 8, vai? 9, eu acho que é 9, cara. Não vai ter Não consenso. tinha VAR ainda, né? Não vai ter consenso. E não tinha VAR nessa época, né? VAR. Não tinha. Não vai ter consenso em produção. Aí complicou, hein? Mas só pra constar, o VAR não entra no pênalti do Não Marquinhos, entraria, né? Não entraria. Não entraria. Eu acho que o VAR, ainda mais na Europa, eu acho que não entraria pra entraria. tirar o Porque pênalti. ele tá muito pertinho Pra ali tirar também, o né? pênalti. E tem um contato ali, né? Sim. Eu acho que ele não entraria pra tirar. Porque olha só, tem confronto aí que não vai entrar no 10 e vai ter que ir pro 9. Se a gente colocar Barça e PSG no 9 agora, acabou a nota 9. São apenas 4. É o Aí máximo a gente vai ter por que nota. refazer ali. Eu mantenho meu critério de que eu acho que erro de arbitragem é muito relevante e a gente concordou, eu e o VS aqui, que foi um erro de arbitragem. Um erro bem... Um erro não, né? A gente falou mas teriam outros erros de arbitragem dentro desse jogo. Produção sugere o seguinte, descer PSG United para nota 7, a produção traz aqui a serenidade, neutralidade, e jogar para nota 8 Barça e PSG. Eu falei isso, foi o que eu Pode falei. ser? Como eu também acho que a arbitragem, erro de arbitragem diminui a nota de partida, e eu acho que era jogo para 9, com erro de arbitragem a gente pode jogar para 8. Tá bom. Vai. Talvez tivesse que descer mais pelo erro, mas pelo peso do confronto, pela maneira como foi, também talvez fosse injusto colocar numa nota 5, nota 6, enfim. Acho que o 8 pode ser que resolva. Tá justo, vocês me convenceram aí com esse 8. Produção nos salvou de uma ruim, hein? Nossa, Ave Maria. Articulando com o Centrão e tudo mais. Sem liberação de emenda. Né? Nada. É o que só do você diálogo. Você tá de ponto? Eu não tô de ponto. O Jorge tá, eu não sei. Eu não sei. Se vocês soubessem... Vamos logo pro 10, então. Se vocês soubessem o que ouço nesse ponto, ficariam Vamos logo enojados. pro 10, vamos logo pro 10. Vamos lá, agora nós estamos entre
o milagre de Istambul, o milagre de Rodrigo e companhia, Cara, é muito e o milagre de Lucas. As três com potencial Eu para queria te nota perguntar 10. um negócio. Vocês só estão esquecendo de uma coisa. A dois. Falta a nota tá 2. pendurado ali, mas tudo bem. Deixa eu te perguntar um mas eu negócio. cantei essa pedra lá Deixa eu no te início, perguntar um mas tudo negócio. bem. A nossa amizade segue em risco neste momento? São um desses três? Olha, Não, amenizou pelo fato de vocês terem incluído esse jogo no hall de candidatos a nota 10. lógico Eu pensei que é. que quando vocês falaram aqui, não citaram, eu falei, não é possível. Não é possível. Mas agora já amenizou. Grande Cara, base. eu acho assim, eu acho que pra mim é muito difícil tirar o milagre de Istambul. Porque é uma decisão, cara. Tudo bem que uma semifinal, né, você tá na porta ali, mas é uma decisão com muitos detalhes. O primeiro, o time do Liverpool, com perdão da palavra, era bem ruim. Posso ler pra você a Era bem escalação ruim, do só Liverpool? pra nós aí. Posso Vai lá. A escalação do Liverpool que vai a campo nesta final. Dudek no gol. Aí, começou. Finan, Fina. Carragher e Ipe, até uma dupla Beleza, de uma zaga dupla boa, boa, honesta. é. Sim, O sim. lateral direito, lateral esquerdo era Dimi Traoré. Traoré. Perfeito? Pô, começou. Jimmy Traoré. Aí. Que coisa horrorosa. Complicadíssimo. Xabi Alonso e Gerra. Beleza. Show. Fantástico. Aí é, Ok. fantástico. Bravo demais. E a dupla de meias era Luiz Garcia, nada demais. Nada demais. E Kiwell, nada demais. E se machucava uma barbaridade. É. Se De machuca, vida. inclusive, nesse jogo De e vida. entra o Smisser, Smisser. que mete gol depois. E o ataque era Reese, jogando improvisado, porque era lateral esquerdo, e Milan Baros. Esse time é muito fraco. É, Posso ler time o Milan? fraco. Por uma final de Rapidamente? Champions. O Milan era Dida, Cafu, Stan, Nesta e Maldini. Nossa. Gattuso, Pirlo, Sidorf, Kaká. É brincadeira. Shevchenko e Crespo. Cara, que é isso? Esse time perdeu. Esse time perdeu. Não, Esse esse perdeu time- depois de abrir 3-0. Esse time perdeu. abre 3-0 no primeiro tempo, gol do Maldini logo no começo, com 4 minutos, sei lá, 3 É. minutos. Um golaço, inclusive, dele pegando de Não, acho que primeira. é 1 minuto. É um Acho que minuto, sei lá. minuto. Beleza. Inclusive, até hoje é o gol mais rápido da história É, das pô. tempos. Ou do Salah no pênalti passou, não me Não, lembro, acho que tem é que, 1 tem que minuto. ver. Mas aí beleza. Aí depois o Kaká pega e bota o jogo no bolso de uma maneira. O Kaká começa a jogar pra cacete, deixando todo mundo na cara do gol, jogando, não sei o quê. Faz o passe dele pro Crespo, é um corte de maluco, 3-0 no intervalo. Você olhava e você falou, caraca, se o Liverpool tem que trancar pra não tomar 6 na final. E aí em 15 minutos ele empata pra 3-3. Vai pra prorrogação, um vareio de bola do Milan. Cara, o Milan recupera o jogo de um jeito inacreditável. Um vareio O de bola. Shevchenko perde um gol O Dudek inacreditável. faz um gol, uma defesa inacreditável. Ele que é toma um gol bolada, né? Ele toma bolada na do bolada Shevchenko. Shevchenko. É. E depois ganha nos pênaltis, cara. Assim, por mais que é muito foda você, na casa do adversário, virar um 2-0 no agregado pra 3-2, com 3 gols de um reserva com um pé ruim, porque os 3 gols do Lucas canhota. é de esquerda, que é o pé menos bom. É muito foda. Mas, cara, o milagre de Istambul acho que não tem como não ser 10. A produção nos ajuda. O do Maldini ainda é o mais rápido, porque ainda sai mais com rápido. 1 minuto, o É, do Salah com 2 com 2 minutos. minutos. Então é isso. Não tem pra onde fugir, cara. É É isso, Liverpool é e Milan. Acho que as Tá escalações... vendo? Esse programa ama o Liverpool. Ama o Liverpool. Apesar do Jorge Igor, né, que tá aqui. Que Tá na lista do meu. As ódio. escalações... Não. elas não deixam- Apesar do Jorge Igor ter uma relação afetiva com Com o Ajax Ajax, é. e Tottenham Total. muito grande. Eterna. As escalações pra mim... A virada é muito grande, né? Eu não vou nem justificar muita gente. Pra mim, Ajax e Tottenham eram 10 e fim de papo, acabou, não preciso nem falar. Tem uma parada pessoal também, Claro, né? pô, é o Lucas e fim de papo, mas não vai ser. Eu tinha uma certa dúvida, mas ela acaba quando você lê as escalações, pô. Exatamente. Você lê as escalações, acabou, Esse gente. esse acabou. argumento, ele é muito Acabou. poderoso. E não tem mistério. Muito. Não tem Você mistério. conseguiu uma virada em cima de um dos maiores vencedores da Champions, com esse time, com o timaço que tinha do outro lado, é um negócio... Por exemplo, a final de 2007, Cara. que é Milan e Liverpool de novo, o Liverpool era um time melhor. Melhor. Chega Mascherano, tem o Kilt, a zaga vira o Agger, né, o Fernando zagueiro. Torres, né? Fernando Torres não, chega logo depois. chega Chega pra depois. temporada seguinte. É. Então o lateral direito vira o Arbeloa, que não era uma loucura, mas era melhor do que o Fino, o goleiro vira o Reina. O time já era bem melhor em Era 2007. bem melhor. Tá, o que nós vamos fazer com o Real City e com Lucas Moura? Lucas Moura é 9. Aham, Não tem muito o que falar. ok. E o Real City vai ter que cair pro 8. Cara, o Real e City, ele tem uma parada que é muito louca, né, cara? Que é, o Real tava morto. O City tinha matado o jogo. novo. O City tinha matado o jogo, pô. De novo. Cara, aí no final do jogo, o Mendy tirou a bola em cima da linha. da linha. O Courtois faz um milagre com No o chute pé. do Grealish. No chute do Grealish.
E ali a gente tava transmitindo o jogo. A gente tava transmitindo o jogo. Isso porque o jogo da ida. Já na ida. Foi 4x3. Era pra ter, assim, se fosse 4x3, se fosse 6x3, se fosse 6x3, tava ok. Tava ok. Não, foi 4x3. Se fosse 6x3, tava ok. O gol do Benzema, o primeiro, ele acha um voleio no meio da área. O gol do Vini, ele acha uma arrancada no meio de campo. Que é muito engraçado que tem quando o Vini gira pra cima do Fernandinho, o Guardiola já bota assim, ele tá lá no meio campo. Aí pegaram uma câmera, o Guardiola, quando ele gira no Fernandinho, campo inteiro pra correr, o Guardiola faz assim. É o famoso chama um táxi, irmão. Chama um táxi que não vai chegar, filho. Cara, e até 46 do segundo tempo na volta, o City estava classificado. Agora, só uma pergunta, por que a gente mudou o PSG e o United? Não precisava, né? Não, nós fizemos um acordo mas aqui. Não precisava. Foi lido em plenário. Não precisava, eu sei, mas não precisava. Bota o Ajax, bota o Ajax e Tottenham no 9. Bota lá, Ajax e Tottenham no 9. Você quer voltar o PSG e United pro 8? Não, se a gente achou que era, acho que dava pra ficar por uma questão de protocolo. Bota lá, Pseudo, vai. Ajax e Tottenham. No 9. No 9. Bota o Real e City no 8. E aí daria um espaço para um outro Ainda 8. tem um espaço para o PSG United a ali. minha nota para o PSG United é 7. Até aí, tudo bem. PSG United 7 ou 8, tá tudo certo. Eu acho as viradas de Roma e Barça PSG Precisamos, o programa não pode acabar, porque não tem ninguém na nota 2. O programa não pode acabar. Então agora, citei isso lá no começo. Se ficar 40 minutos aqui... Eu citei isso lá no começo. Para resolver isso aí, eu acho que a gente vai ter que trabalhar com Borussia e Málaga. Eu iria Borussia e Málaga lá, falei isso na hora. Eu desceria Chelsea-Napoli. Eu desceria Chelsea-Napoli. Eu desceria Chelsea-Napoli. Mas aqui, desceríamos para onde? Nota 3 ou nota 2? Eu preciso ser um cara coerente com o que está sendo trazido aqui. A minha nota do Real e PSG, pelo erro de arbitragem, ela já era mais baixa. Mas eu entendi que os amigos, ou principalmente o Vitor Sérgio, não leva isso em consideração, mas não no mesmo grau que eu levo. Então, eu acho que seria injusto prevalecer apenas a minha opinião para trazer para 2. Sacou? Eu acho que do Chelsea Napoli? O Real e PSG. O Real e PSG para 2, acho que passa longe das notas suas e do VS para esse jogo. Acho que seria injusto prevalecer a minha opinião aqui. Mas e você desceria o Chelsea Napoli para que nota? Para 2. Para 2? Aí eu fecho contigo e tá resolvido. Aí vamos tapar o buraco agora da nota 4. Vamos lá. Operação tapa-buraco. Eu puxaria o Málaga sem dúvida. Começamos a operação tapa-buraco. Não, você puxaria Málaga para onde? Para 2. Eu não concordaria. Eu não concordaria. Então, Málaga pro 4 Málaga pra 4 e Mônaco e City pra nota 5. Tá resolvido. Fechado. Passa a régua. É o que se pôde arrumar. Eu achei que nós íamos gastar uns 10 minutos pra resolver esse negócio da nota 2. Tranquilo. Mas como a gente concordou com o Chelsea Napoli, mas também, cara, é muito bizarro. Eu não concordei, eu fui voto vencido. Registro. Olha como é que era. Quando eu perdi a nota, o que eu falei? Chamou pra você. O que eu falei? A nota 1 é todo mundo. É a nota nossa. Eu ganhei, nós empatamos, eles perderam. A nota do programa. Beleza, entendi, VSR. Então... É que eu acho que essa virada é muito grande. É bem maior do que Dortmund e Málaga. Bem maior. Para este humilde trio do de 0 a 10, o milagre de Istambul, a final da Champions 2005, Liverpool e Milan, é a maior virada remontada da Champions no século, ok? Exatamente. Semana que vem estaremos aqui. E vai manter o PSG aqui. United no 7 mesmo? Vai. Eu manteria. Tá, então tá bom. Eu manteria. Manteria. Dá pra jogar pra nota 8 ainda, tem uma Não, vaguinha. porque era onde tava, mas tudo bem. É com você. Era onde tava, mas beleza. Nota 8, nota 8. Vai, nota 8. Tem mais Eu uma, acho as outras 3 bem maiores. Vamos explorar as brechas do regulamento. Pronto, Semana que vem tem mais, toda segunda às 7 da noite no YouTube da TNT Esportes, um novo de 0 a 10. E você escolhe os temas no YouTube das enquetes. Manda sugestão também, porque aí vai pra enquete. É isso aí. Presente de Natal já ganhou, vamos fazer em dezembro. Fiquei sabendo aí. É mesmo? Fiquei sabendo aí. Meia não dá. 6-0. 6-0. 6-0. Mas eu sou uma criança à espera da bicicleta. É outra coisa, deixa eu falar pra vocês. Quem dá roupa pra criança é pai e mãe. Quando você der um presente pra uma criança, dá um brinquedo. Criança gosta de brinquedo. Não chega com a roupa que a criança fala, legal, né? Ou dá direto pro pai, pô. Ou pega, dá direto pro pai pra mãe. Você é madrinha, padrinho, você vai chegar pra criança, você vai chegar com uma bola, um carrinho, uma boneca, um negócio. Pô, você vai chegar com uma blusinha, não faça isso, pelo a camisa amor do de Ben Deus. 10. Eu ficava puto quando chegava minha madrinha com roupa. Eu quero brinquedo, sou criança, pô. Pense como uma criança. Voltamos semana que vem. Tchau. Valeu.